Então, vamos para a nossa receita de hoje. Porque, meninas, para adoçar o nosso pavê, eu vou utilizar açúcar. Mas tu pode perfeitamente utilizar o adoçante da tua preferência. Coloca, substitui pela mesma quantidade, tá? Então, antes mesmo de falar aqui todos os ingredientes, eu já vou te dizer, anota aí. Tu pode sim substituir, né, o açúcar pelo adoçante na mesma quantidade, certo? Então, vamos lá. Por quê? Para dar cremosidade, vou usar aqui o creme de amêndoas. E também, para poder ajudar nessa consistência, gurias, eu vou utilizar a gelatina, tá? Porque é um outro ingrediente que a gente pode utilizar. E sabendo utilizar, não vai ficar com aspecto de gelatina, vai ficar cremoso. Então é isso, gurias. Para a gente iniciar com essa nossa receita, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma farofa crocante. Por quê? Pavê tradicional tem bolachinha e normalmente tu não encontra, ou se tu encontra ela acaba saindo caro, enfim. E essa proposta de hoje é para ser uma receita muito mais saudável. Então nós vamos fazer a base desse pavê com uma farofa crocante de oleaginosas. Vai ficar show de bola. E para isso a gente vai usar uma frigideirinha, tá? Uma frigideirinha aqui então, e é só misturar todos os ingredientes. E aí eu tenho aqui, ó, para fazer essa base crocante do nosso pavê. 80 gramas de amendoim, tá? É amendoim triturado, tá, gente? Não é a farinha, não é farinha, eu não triturei demais. Ficou com os pedacinhos, que aí vai ficar da crocância que a gente quer. Então é só colocar por aqui o amendoim. Vou adicionar junto 30 gramas de nozes, tá? Picada bem a grosso modo, tá? Uns pedaços maiores mesmo. Vou colocar 20 gramas de castanha do Pará, picadinha também a grosso modo. Porque eu quero crocância aqui. Como as oleaginosas já são ricas em gordura, eu vou utilizar 20 gramas só de manteiga de coco. Se tu quiser utilizar o óleo de coco, pode também. Então, vamos colocar junto aqui. E ainda vou colocar aqui também 30 gramas de açúcar mascavo, para ficar um pouco mais saudável, né? Açúcar é açúcar, eu sei disso, mas entre o branco e esse, eu vou colocar o mascavo. Já vai ajudar, né, aqui na nossa preparação. Depois ali no creme, aí eu não vou ter muita escolha, vou ter que usar o açúcar branco. Por quê? Porque eu não quero que a cor do açúcar interfira na minha sobremesa. Mas, se tu não tiver problema, pode sim também usar depois o mascavo, usar o açúcar de coco, sem problema nenhum. Ou então o adoçante, tá, gurias? E aí, ó, é só levar pro fogo. Vamos trazer pra cá? Então é só levar ali pro fogo e deixar dar uma aquecida, né? Derreter ali a gordura, enfim, ele vai começar a tostar. E aí é só tirar do fogo e já vai estar prontinho também, tá, meninas? Então vamos cuidar aqui para não torrar, só para deixar crocante e não queimar. Tá quase, quase. Gente, essa farofinha fica com um aroma maravilhoso.
Mexe sempre, que é para não queimar, tá? Você tem que garantir que não vai queimar, não pode deixar queimar pra gente não comer aquelas oleaginosas queimadas depois, né? Com gosto ruim. Então, olha aqui, ó. É rápido mesmo, tá, gente? Só para dar aquela derretidinha ali no açúcar, para envolver aqui as castanhas, né? As nozes e a castanha. E também dar aquela tostadinha para poder dar crocância nessa nossa farofinha. E aí, claro, temos que deixar esfriar. Não tem jeito, tá? Não dá para usar quente. Enquanto vai esfriando, a gente vai fazendo o resto, né? O restante aqui da nossa receita, que é o creme, para depois a gente poder finalizar. Então, vamos deixar esfriando essa aqui. Pode colocar num outro pratinho, enfim. E eu vou deixar aqui mesmo, aqui do ladinho, que aí já vai esfriando também. E para a gente prosseguir com a receita e fazer o creme, nós vamos precisar de uma panela, tá? Do tamanho da panela, tu veja aí aquela que ficar melhor para te utilizar. Então, gurias, vou precisar de uma panela, porque para fazer o creme, eu vou usar um abacaxi, uma unidade, tá? Eu não pesei. Um abacaxi médio, ele não é muito pequenininho, mas também não é daqueles enormes. Ele ficou ali no tamanho médio, na classificação deles. Então, eu cortei ele em cubinhos e eu vou trazer todo ele aqui para minha panela e vou levar para o fogo. Para dar aquela amaciada, tá? Não é para deixar ferver ele para desmanchar. É só para aquecer, para ele começar a cozinhar e ele ficar um pouquinho mais macio. Não ficar a fruta totalmente crua, tá? Então, eu vou trazer para cá. E aqui também. Cuidem para continuar, para ficar mexendo ali. E quanto tempo que a gente vai ter que deixar, né, ele ali no fogo, tá, gente? É bem rapidinho. No máximo, deixa eu ver se eu botei até aqui na receita de vocês. É alguns minutos, tá, gente? É alguns minutos. Eu vou mostrar aqui, ó. Começou a ferver, deu aquela amaciadinha, ele começou a mudar de cor, tá feito. Se tu quiser fazer esse pavê com outra fruta, pode fazer também, tá? Segue o mesmo modo de fazer e substitui a fruta. Pode ser um morango, pode ser uma manga, né? Pode ser, enfim, a fruta aí que tu quiser. Não me veio na cabeça outra fruta agora, né? Seria maravilhoso fazer um pavê de figo, quem sabe? Mas então tu pode fazer sim com alguma outra fruta aí sem problema nenhum. De pêssego também deve ficar muito bom. Gente, então aqui, ó. Deixa eu até botar um paninho aqui para não aquecer muito a minha mesa, para mostrar para vocês. Tá? O abacaxi, ó, ele começou a amolecer, começou a cozinhar aqui, ó, tá? Ele estava fervendo, então ele já está mais molinho, eu consigo apertar ele com a espátula, e é isso aqui que eu quero. Eu vou tirar aqui, ó, um tanto, tá, gurias? Um tanto, em média, 60 gramas. Então, aqui nós vamos pesar, porque eu vou tirar em média 60 gramas do abacaxi só para fazer... Não vou botar aqui. Vamos lá. Por quê? Já mostro para vocês por que eu tô trocando de lugar aqui, ó. Tá? Em média, 60 gramas. Não é muita coisa. É um pouquinho só do abacaxi aqui para poder fazer ele dar aquela grelhada nele, tá? Dar aquela gratinada nele ali para ele ficar mais douradinho. Isso, gente, é opcional. Se tu quer fazer, ótimo. Se não, tu só separa o abacaxi aí e tá bem tranquilo, sem problema nenhum, tá? Então eu vou separar. Esse aqui, ó, vai ficar aqui por enquanto. Este que eu separei aqui, ó, eu vou levar pro fogo para dar aquela grelhada nele. Então vou aquecer a frigideira. Tá? Tô aquecendo a frigideira ali, que é só para dar aquela grelhada ali, ficar tostadinho o abacaxi. Se tu não quiser, não tem problema, pula esse passo, tá?
Aí tu pula o passo, não leva o abacaxi assim, deixa ele separadinho para a gente poder montar a taça depois. Então aqui eu quero alguns pedaços mais tostadinhos. Ele vai dar aquela caramelizada aqui, é isso que eu quero. Se tu gostar demais, pode deixar uma quantidade maior, sem problema nenhum. Tá? Essa sobremesa, ela realmente ela te dá, né, essas opções. Eu quero deixar um pouquinho mais, eu quero fazer um pouquinho menos, não tem problema nenhum. Aí a gente vai montar, a gente vai ajustar depois ali na hora de montar na taça a nossa sobremesa e tá tudo certo, tá? Já já tá prontinho, já mostro para vocês. Ainda para quem gostar e quiser polvilhar aqueles pedacinhos de abacaxi que está gratinando ali, ó. Quem quiser polvilhar com um pouquinho de canela, gente, fica super aromático. Vai ficar ótimo também. Então, olha só, é para isso aqui que eu quero dar trazer para a frigideira, ó, para eles ficar, né, que é levemente tostados, dar aquela caramelizadinha aqui no abacaxi. E isso eu quero para servir ele, para finalizar ele depois. Tu pode fazer de uma quantidade maior se tu quiser fazer camadas com esse abacaxi aqui também. Ou então a gente vai intercalar nossas camadas depois com a farofinha e pedacinhos de abacaxi, tá, gente? Então, mais uma etapa concluída com sucesso. Tá aqui o abacaxi, vamos deixar ele esfriando. E o próximo passo é trazer para o liquidificador. Esse abacaxi que está aqui na panela, tá? Nós vamos trazer para o liquidificador. Se tu quiser, como eu já disse, servir com pedacinhos, com mais pedacinhos de abacaxi, pode separar um pouquinho mais. Se não, coloca todo ele aqui. Coloca todo ele aqui. Vamos colocar todo o restante do abacaxi aqui no liquidificador. Nós vamos colocar aqui também, ó, 30 gramas de açúcar. Pode ser adoçante, tá? Eu não estou usando o açúcar mascavo porque eu não quero que mude de cor o meu creme. Então, tu pode utilizar o açúcar branco aqui, ou então o adoçante. Vou utilizar também, ó, a minha caixinha de creme de leite, que são 200 gramas. Então, vamos usar o creme de leite. E aí, nós vamos usar também, ó, um pacotinho de gelatina. Gelatina sem sabor, tá, gurias? Pode ser para substituir ela só se for pelo agar-agar. Mas o agar-agar precisa ir ao fogo antes de colocar aqui. Esta aqui a gente dilui. Esta aqui a gente dilui com água fervendo. Então, olha aqui, vou colocar o meu pacotinho de gelatina aqui.
água fervendo, em torno ali de 50 ml. Pega uma colherinha e vamos diluir. Tu vê que precisa um pouquinho mais, dá para acrescentar um pouquinho mais de água também, tá? O negócio é que tem que diluir bem a gelatina. Só não pode ser demais, tá, gurias? Então, diluiu aqui, beleza, não vai precisar de mais. Também vamos despejar aqui. Só que eu vou despejar enquanto eu estiver batendo aqui, certo? E esse creme tá lindo aqui, gurias, ó. Maravilhoso, olha que lindo que ficou. E agora, então, é só a gente servir. O ideal é esperar esfriar um pouquinho, tá? Não servir, não colocar fruta com ele quente, enfim. Mas eu quero mostrar para vocês como tudo funciona, né? Como montar essa sobremesa. Para isso eu separei aqui, ó, um copinho. Pode ser um copo, pode ser uma taça, pode ser aquilo que tu tiver na tua casa. Quer fazer numa travessa grande, num pote como esse aqui, sem problema nenhum, tá? Sem galho. Vai fazer aí naquela recipiente que tu tiver aí na tua casa para te servir. Agora, eu gosto de fazer assim porque já fica individual, a pessoa come, né, e sabe que é aquela porção ali e deu, né? Fica muito mais fácil de servir. E para servir ele, claro, a gente vai colocar, ó, na base uma farofinha crocante. Vou pegar aqui que eu tô com dois vidrinhos aqui. Olha aqui. Bota a farofinha aqui, ó. Olha a cremosidade aqui, gente. Ainda vai pra geladeira, né? O ideal é tu deixar esfriar para intercalar as camadas, se tu quer que fique aquela camada bem distinta, tá, gente? Por quê? Porque ele tá quente ainda. Então, quando a gente quer separar bem as camadinhas, deixa o creme esfriar. Quando ele estiver morninho ali, quase frio, bem mais consistente, aí tu monta aqui e vai fazendo as camadas. Aqui eu vou colocar alguns pedacinhos desse abacaxi grelhado aqui. Mais uma dose de farofinha crocante. Olha só que legal. E aí a gente completa mais um pouquinho do nosso creme. E esse aqui eu sirvo daqui a pouquinho ele já mais frio, arrumo direitinho para ficar todas as camadas como eu comentei com vocês, tá, guria? Então, olha só, e aí eu vou levar ele pro freezer, tá? Para deixar ele gelar aqui para mostrar para vocês todos esses detalhes. Então, antes de finalizar, eu vou levar ele pro freezer para ele firmar um pouquinho e a gente poder finalizar a nossa sobremesa, tá, meninas? Olha só. Então, se a gente deixar na geladeira intercalando, gurias, olha, vai ficar com as camadas bem certinhas, tá? Aqui deu uma juntada porque ele ainda estava quente.
Mas olha isso, maravilha, né? E aí, para nós finalizar então e servir essa nossa sobremesa, eu separei aqui, ó, um hortelãzinho. Vou botar na água fria porque ele já deu uma murchada. Acho que não rolou. Minha hortelã deu uma murchadinha aqui, né, por causa do ar-condicionado. Mas continua murchinho. Então, não rolou, né? Teria que deixá-la um pouco dentro d'água e eu não me dei conta disso. Mas vamos lá. Tá bonito aqui também. Então, né, nesses calor e enfim, é bom a gente pegar a hortelãzinha assim e deixar dentro d'água. Mas uma delas tá aqui, bonitaça. Então, tu pode servir assim, ó. Botar uma farofinha por aqui. Colocar um pedacinho do abacaxi. O abacaxi fica maravilhoso assim, caramelizado. E finalizar ainda com uma hortelãzinha. E aí, olha isso aqui. Olha que maravilha esse nosso doce de hoje, essa sobremesa deliciosa. Esse pavê de uma forma muito mais saudável.